Deus está dizendo: a lei que eu dei a vocês tem um propósito, o propósito da relação. Vocês vão ter as palavras dentro de vocês, vocês vão colocar na mente dos vossos filhos, vocês vão falar sobre essas coisas na mesa, e vocês vão viver em relação. Ele não propôs uma religião, ele propôs uma relação, conexão. Vocês vão estar ligados a mim. Olha o que diz o verso 17 desse mesmo texto: guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, seus testemunhos, seus estatutos que lhes ordenou. E olha o que ele diz no 18: façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, isso é fruto, para que tudo lhes vá bem, para que vocês entrem e possuem a boa terra que o Senhor sob juramento prometeu aos pais de vocês, expulsando os inimigos que diante de vocês estavam, como prometeu o Senhor. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: o que significam os testemunhos, estatutos, juízos, essas coisas que Deus falou para a gente e nos ordenou, vocês vão dizer para ele: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa diante dos nossos olhos, e o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e contra a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem e para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir os mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Aleluia! Vamos entender só o que está escrito, sem chorumelas. Essas palavras vão estar dentro de vocês, e ela precisa mudar quem vocês são. Eu não estou preocupado com um cumprimento externo, teórico. E quando os filhos de vocês perguntarem no futuro: por que a gente aprende essas coisas? Por que essa palavra de Deus é importante? Porque esses princípios e estatutos devem estar dentro de nós. E o próprio Deus responde a Moisés: vocês digam para eles que eu fiz sinais e arranquei vocês do Egito, para que vocês vivam justiça e estejam ligados a mim. Meu querido, que está perdido na religião evangélica, os sinais não têm valor neles mesmos. Eles não estavam festejando os sinais, eles estavam dizendo, Deus estava dizendo, o sinal tinha um propósito: fazer você compreender que Ele é Deus, e permitir que Ele penetrasse em você com a palavra e mudasse quem você é. Porque Deus quer conexão e não religião. Mas o povo não entendeu isso. Precisava permanecer em Deus e nos seus princípios e nos seus valores e na sua palavra. Mas o povo desenvolve uma religião. Ainda que Deus tivesse abençoado o templo, ainda que Deus tivesse ungido os sacerdotes, ainda que Deus recebesse os sacrifícios, e ainda que Deus tivesse determinado o dia correto, que era o sábado, Ele não estava preocupado com quem entrava no templo, com quem oferecia sacrifício, com o dia que aquela pessoa fazia a reza, e nem com qual era o sacerdote que ali estava. Porque Deus não se preocupava com o sistema: templo, sacerdócio, sacrifício e sábado. Esses eram os 4 pilares da religião judaica. E nós fazemos isso hoje. Nós achamos que vida com Deus é participarmos de uma religião. Eu tenho o dia certo no domingo, eu vou no lugar certo, que é o templo, e lá tem a pessoa certa, o sacerdote ungido, e eu trago a minha oferta certa, que é o sacrifício. Mas esse é um sistema que não diz que eu estou conectado à videira. Ele mantém a minha alma satisfeita, porque eu cumpro um rito, mas é um rito que por vezes é vazio. Israel não compreendeu que Deus queria relação e conexão. Olha que coisa incrível. Veio o primeiro cativeiro, a separação entre Israel e Judá, logo depois da morte de Salomão.
O reino de Israel é riscado do mapa pelos assírios. 2 profetas profetizaram antes do primeiro exílio, que foi o assírio. Miqueias 6, de 6 a 8. Como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos e com bezerro de 1 ano? Como é que eu me apresento a Deus? Trazendo um bezerro? É um sacrifício que ele quer? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Ou darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O que Deus está esperando lá dentro do templo? Que eu traga milhares de carneiros e que eu mate o meu próprio filho primogênito? Não! Ele já mostrou o que é bom, verso 8. E o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, que ame a misericórdia, que ande humildemente com o seu Deus. Não são ritos, é um novo ser.